Olá pessoal, tudo bom? Então, nesse exercício aqui, nós vamos verificar como é que se utiliza dessas equações que nós vimos para um conjunto de dados, tudo bem? Bora pegar aquele mesmo conjunto de dados que a gente viu anteriormente, das doses do elemento químico e do crescimento das plantas, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma tabela parecida com essa daqui. Vamos ordenar todas as nossas variáveis x, a nossa variável y, tudo bem? E nós vamos colocar algumas colunas. O que vai ter nessa primeira coluna? A multiplicação da variável x e variável y para cada observação. Por exemplo, a primeira vai ser 0 vezes 3, vai dar 0. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 vezes 8 vai dar 0. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 9 vai dar 9. E por aí vai. Tudo bem? A segunda coluna vai ser a variável x ao quadrado. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1. 1 vezes 1, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 12. Por aí vai. Tudo bem? Aí nós vamos ter a média. A média a gente sabe fazer já, que a gente fez feito anteriormente, desde lá em medidas descritivas. Tudo bem? A gente vai pegar cada um desses valores de x, subtrair pela média e depois fazer o quadrado desses desvios da mesma maneira que a gente fazia lá em análise de desvio padrão e variância, tudo bem? Da mesma maneira, nós vamos fazer para a variável y. Pegar a média de y, fazer o desvio de cada valor de y menos essa média e depois o quadrado desses desvios. E por último, nós vamos fazer o quê? O produto entre o desvio de x e o desvio de y. Tudo bem? Fazendo tudinho, a gente encontra esses valores aqui. Olha só, a média de x é 2, a média de y é 10, o somatório de x e y é 360, o somatório de x ao quadrado é 90, o quadrado do desvio de x é 30, o quadrado do desvio de y é 232 e o somatório do produto entre o desvio de x e y vale 60. Então, a gente fazendo uma tabelinha como essa aqui, fica muito fácil encontrar tanto a correlação linear de Pearson quanto os parâmetros desconhecidos de alfa e beta. Tudo bem? Então, olha só, a correlação linear vai ficar como exercício para vocês para casa. Tenta encontrar qual é o valor dessa correlação linear. Mas fiquem atentos até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica muito importante. Tudo bem? Então, olha só, a correlação linear vai ser 60. E por que 60? Porque é justamente o somatório do produto dos desvios de x e y. Olha só, é 60. Dividido pela raiz quadrada do quadrado dos desvios de x multiplicado pela raiz quadrada do quadrado dos desvios de y. Olha só, 30 é o somatório do quadrado do desvio de x e 232 é o quadrado do somatório dos desvios de y. Fazendo isso, a gente encontra o valor de R de 0,72. 0,72, nós temos uma correlação positiva ou negativa? Nós temos uma correlação positiva. Tudo bem? Beleza, já sabemos se ela é positiva ou negativa. Agora, que tipo de relação positiva é? Ela é fraca? Não, não é fraca porque é acima de 0,50. Ela é moderada? Também não. Ela é forte? Ela é forte. Por quê? Porque está entre 0,70 e 0,90. Lembre lá justamente da nossa tabelinha, que eu vou voltar aqui para a gente ver aqui, olha só. Entre 0,70 e 0,90, nós temos uma relação forte. Então, nós temos uma correlação forte entre essas duas variáveis, dose do elemento químico e crescimento das plantas. Então, eu posso fazer a regressão linear para estimar justamente o crescimento das plantas em função da quantidade de doses desse elemento químico? Eu posso. Então, eu posso calcular o valor de beta. Olha só, somatório XY 360, que a gente já viu naquela tabelinha que a gente fez.
Somatório de x é 30, somatório de y é 150. N é a quantidade de observações, que no caso são 15. Somatório de x ao quadrado é 90. Aí o somatório de x é 30, 30 elevado ao quadrado, menos 15. E eu faço 60 dividido por 30, que eu encontro o valor de 2. Certinho, 2. Esse é o valor de beta. Tudo bem? Para o valor de alfa, fica mais fácil, que basta pegar a média de y, eu já tenho o valor de beta, pego a média de x, então fica 10 menos 2 vezes 2, ninguém vai errar essa conta, né, que fica mais fácil, e nós temos um valor de alfa de 6. Então, eu tenho o valor de alfa, eu tenho o valor de beta, eu posso construir a minha análise de regressão linear simples. Vai ficar como 6 mais 2 vezes x mais nosso erro estatístico. Tudo bem? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso estimar o crescimento das plantas em função da quantidade de doses. Por exemplo, eu vou fazer uma nova plantação e eu quero administrar zero quantidade de doses. Ou seja, eu não vou administrar esse elemento químico, né, no crescimento das minhas plantas. Então, se eu quero estimar o crescimento, é só substituir o x pelo zero. Ou seja, 2 vezes 0 vai dar 0. E o crescimento das plantas vai ser esperado, vai ser um valor esperado que vai ser 6 centímetros. Então, espera-se que o crescimento das plantas seja de 6 centímetros se não for administrado nenhuma quantidade dessa dose do elemento químico. Agora, se for administrado, por exemplo, uma dose desse elemento químico, aí como é que ficaria? 2 vezes 1 vai dar 2, mais 6, 8. Então, espera-se que o crescimento das plantas seja de 8 centímetros quando for administrado uma dose desse elemento químico. E por aí vai. Tudo bem? Lembrando que eu só posso fazer estimações de y naquele intervalo do meu conjunto de dados de x. Por exemplo, no meu conjunto de dados, olha só, muita atenção nesse detalhe. Não foi administrado entre 0 e 4? Então, eu só posso estimar y por meio dessa equação de regressão linear com valores de x, qualquer valor de x, entre 0 e 4. Eu posso, por exemplo, utilizar 2,5? Eu posso 2,5. Mas eu poderia substituir o x por 5. Eu quero verificar como que se comporta o crescimento das plantas com 5 doses desse elemento químico. Aí eu não vou poder. Por quê? Porque eu só posso fazer predições da nossa variável resposta com aqueles valores de x que contém o meu banco de dados. No caso, que contém o meu banco de dados seria de 0 a 4. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, eu posso fazer a minha equação de regressão linear para qualquer valor de x entre 0 e 4. Tudo bem? Então, essa é a regressão linear. Lembrando que eu não estou falando que vai ser exatamente 8 no crescimento das plantas, vai ser de 8 centímetros se for administrado uma dose. Eu estou falando aqui, espera-se que o crescimento seja de 8. Quando fala espera-se que o crescimento seja de 8, é diferente que falar que vai ser de 8. Tudo bem? Porque na estatística tem um camarada chamado de valor esperado, certo? Que não vem ao caso agora tratar mais a fundo como é que se comporta esse valor esperado, mas ele tem que ser utilizado. Tudo bem, pessoal? Então, análise, correlação e regressão é isso. Muito cuidado na escolha para saber qual vai ser a nossa variável resposta, qual vai ser a nossa variável dependente e qual vai ser a nossa variável preditora, nossa variável independente. Tudo bem? A variável resposta é a y e a variável preditora é a x. Tudo bem? Agora vai um detalhe muito importante. A calculadora científica de vocês, para nossa felicidade, ele calcula automaticamente tanto a correlação linear de Pearson, quanto os valores de alfa e de beta. Basta colocar os valores na calculadora. Olha só que legal. Só que até então nós armazenávamos
um único valor na calculadora, para uma única variável, não é isso? Então fica a dica para vocês. É possível armazenar duas variáveis na calculadora, por exemplo, a variável x e a variável y. Então, fica como exercício para vocês aí. Tentem verificar como que se faz na calculadora todos esses cálculos. Professor, então na prova eu posso utilizar direto na calculadora esse coeficiente, tanto a coeficiente de correlação linear de piso, quanto de alfa quanto beta? Por mim, pode tranquilamente, desde que você interpreta de uma maneira correta no final. Tudo bem? Então, fica essa dica para vocês. Eu posso fazer as contas no caderno, tudinho, para ter certeza? Pode, claro. Mas eu posso fazer direto na calculadora, professor? Também pode. Fica a critério de vocês. Tudo bem? Então, essa é a nossa última aula do nosso curso. Vou mandar para vocês a lista de exercícios, tudinho. Então, façam bastante exercício. Não fiquem só nessa lista que eu mando para vocês. Peguem livros, façam exercícios de livros, que na data que eu marquei para vocês, vamos fazer a nossa última prova. Tá bom, pessoal? Então, até as listas de exercícios. Até mais.